Uma notícia bombástica, uma suposta traição, uma jornalista dita adúltera, um assassinato, um folhetim da vida real. Rio de Janeiro, então Distrito Federal, década de 1920. Desde meados do século XIX havia a busca na chamada grande imprensa pelo público de massa. O caminho principal dessa busca era transformar os jornais em verdadeiras fábricas de notícias, com a inclusão de temas categorizados, como jornalismo sensacionalista, focado principalmente em escândalos e crimes, com linguagem simples e apelativa. Neste contexto, surge o jornal Crítica, em novembro de 1928. O jornal dava grande divulgação a crimes e tragédias, e o próprio editor-chefe Mário Rodrigues admitia que o jornal avançava os limites do sensacionalismo e previa que um dia alguém de Crítica levaria um tiro. Em 26 de dezembro de 1929, a seção policial do jornal Crítica publicou uma matéria de autoria de Mário Rodrigues, jornalista de estilo demolidor, sobre um desquite envolvendo uma suposta traição cometida por Silvia Serafim. Silvia Serafim, poetisa, jornalista e militante, tinha 27 anos e havia se desquitado de João Tibau Júnior. Conhecida nos círculos sociais da capital do país, Silvia trabalhava, na época, em O Jornal, do jornalista e escritor Assis Chateaubriand. O nome de Silvia foi publicado em matéria difamatória da capa do jornal Crítica, que noticiou com estardalhaço o desquite entre Silvia Serafim e João Tibau Júnior, sugerindo um adultério com o famoso médico e cientista Manuel Dias de Abreu, inventor da abriografia, um tipo de radiografia pro diagnóstico da tuberculose. O alegado envolvimento entre Silvia e o médico nunca foi comprovado. Na matéria publicada, havia um desenho feito pelo ilustrador Roberto Rodrigues, filho de Mário Rodrigues, em que Silvia aparecia sendo acariciada por um médico, sugerindo o adultério. Numa época em que as separações conjugais eram raras e mal vistas pela sociedade, a notícia bombástica causou um escândalo na sociedade. Sentindo-se humilhada, no mesmo dia da publicação da matéria, Silvia tentou se matar, tendo sido impedida por seus pais. Silvia então, com a desculpa de que sairia de casa para espairecer, foi até a loja Espingarda Mineira, onde comprou um revólver Galande de calibre 22 e rumou para a redação do jornal Crítica, disposta a matar Mário Rodrigues. Lá chegando, como Mário havia saído, Silvia foi atendida por Roberto, filho de Mário e autor da ilustração. Silvia atirou na barriga de Roberto, que morreu agonizando 3 dias depois, aos 23 anos. No local, testemunhando o crime, estava o irmão da vítima, o dramaturgo Nelson Rodrigues, então com 17 anos. O crime marcaria a vida de Nelson, que posteriormente declarou: "O meu teatro não seria como é, nem eu seria como sou, se eu não tivesse sofrido na carne e na alma, se não tivesse chorado até a última lágrima de paixão, o assassinato de Roberto." Silvia foi presa em flagrante, e as circunstâncias de seu crime motivaram uma das maiores discussões sobre a condição da mulher no Brasil. O processo criminal se tornou palco de uma disputa político-ideológica entre grupos feministas, progressistas e grupos conservadores, reacionários, os primeiros defendendo que Silvia agiu em legítima defesa de sua honra, e os segundos, que ela seria uma devassa, e que, em linha com a tese do advogado de acusação, teria trocado sua condição de anjo do lar para ser jornalista, para a satisfação de sua vaidade, e cometido um ultraje à família brasileira. O jornal Crítica começou então uma violenta campanha de vingança. Por diversas vezes publicou foto de Silvia, e a ela referiu termos como meretriz, esposa adúltera, mãe infame, cadela de rua, literata do mangue e cadela das pernas felpudas. Silvia foi julgada no ano seguinte em um grande espetáculo midiático, tendo sido seu julgamento o primeiro a ser transmitido ao vivo pelo rádio. Após 15 horas de julgamento, ela foi absolvida pelo júri por 5 votos a 2, em razão de falta momentânea de sentidos e defesa da honra. O assassinato foi amplamente revisitado ao longo dos anos, e inspirou obras artísticas como o livro O Anjo Pornográfico, de Rui Castro, a peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, e Silvia Não Sabe Dançar,
livro de Cristiane Lisboa. Mário Rodrigues, o autor da infame matéria jornalística, morreria de trombose cerebral apenas 2 meses depois da morte de seu filho Roberto, deprimido com seu assassinato. Depois da morte de Mário e Roberto, o jornal Crítica ainda se manteve por quase um ano, mas então veio a Revolução de 1930 e o jornal, por ser detrator implacável de Getúlio Vargas, que ascendia ao poder, acabou sendo invadido, empastelado e destruído por simpatizantes do regime. Ainda que inocentada no processo criminal, a produção jornalística e literária de Sílvia foi apagada. Ela acabou tirando a própria vida em 1936, aos 33 anos, ingerindo barbitúricos, depois de o tenente aviador Armando Serra de Menezes a ter abandonado junto com o filho do casal de 3 anos, Rony.